Oi gente, meu nome é André Bonano, sou fotógrafo, professor de fotografia e hoje estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o histograma. O histograma, ele é uma ferramenta que a gente pode usar para fazer uma análise rápida aí das nossas imagens, inclusive na própria câmera, né? Hoje em dia aí com as câmeras mirrorless a gente tem até inclusive o próprio histograma ali no visorzinho, a gente consegue ver o histograma em tempo real. Nas câmeras DSLR você tem lá, né, depois que tira a foto também você consegue visualizar o histograma. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é esse histograma. Eu tenho aqui uma imagem que a gente consegue identificar como o histograma é dividido. Então, a gente tem aqui os pretos, os escuros, os médios, os claros e os brancos. Então a gente tem aqui basicamente 5 divisões no histograma, tá? Mas a gente pode trazer ele para três partes aí principais, que são as sombras, os meios tons e as altas luzes. Tudo que tiver de informação dentro dessa montanha que se forma aqui, quer dizer que são a quantidade de pixels que eu tenho dentro da minha imagem, tá? Que são referentes a cada parte desse histograma. Então aqui, ó, eu tenho um pico maior nos meio-tons e um pico maior também aqui entre os meio-tons e as altas luzes, né? Isso quer dizer o seguinte, que na minha imagem eu tenho bastante informação que está próximo do cinza médio e eu tenho bastante informação que está mais próxima da área clara aqui, tá bom? Vamos agora ver numa imagem mesmo o que significa isso. Aqui eu tenho essa imagem, tá? Nessa imagem eu tenho bastante áreas claras, eu tenho bastante tons de pele e eu não tenho quase nada escuro. Eu tenho algumas partes do cabelo mais escuras aqui, né? Como vocês estão vendo. Então vamos ver como que isso reflete aqui no meu histograma. Meu histograma aqui tem bastante informação de pixels nas áreas claras. Lembra ali que a gente viu nas altas luzes? Então aqui assim eu tenho parte de brancos e aqui eu tenho as altas luzes. Na parte de meios tons e escuros tem pouquinha informação, tá vendo? Essa informação é aqui a parte do cabelo, os olhos, né? A parte de sombra da máscara. E algumas pessoas falam que o histograma perfeito de uma imagem é aquele que a gente viu primeiro, né? Aqui que tem essa montanha mais próxima do meio e tal. Mas isso na verdade é muito relativo. Por quê? Vamos voltar naquela imagem. Eu tenho aqui uma imagem que ela é propositalmente mais clara, né? Ela não tem muitos tons escuros, ela tem bastante tom de pele, tem bastante branco lá no fundo. Então assim, ela é uma imagem que precisa ter o histograma mais para a parte clara, né? Não teria, se essa imagem tivesse o histograma com aquela montanha no meio, ela estaria errada, porque não estaria cumprindo o propósito dela, tá? Então, ó, por exemplo, aqui a gente tem uma outra imagem, né? Que tem bastante branco e aí tem a parte de meios tons bem forte. A gente vê isso refletido aqui no histograma. Então, ó, a gente tem um pico aqui na parte das altas luzes e nos meio tons meio distribuído. Também não tem nenhuma parte muito escura nessa imagem, vocês podem ver, né? Então, ó, na informação de baixas luzes não tem nada também de informação. Isso não quer dizer que a imagem está errada, né? Que olhando pelo histograma, eu estou querendo falar em Instagram, não é Instagram. Que olhando pelo histograma, a gente vê e fala, mas está errada a imagem, né? Tem muitas altas luzes e tal. Não, mas a imagem é assim. Então assim, a gente não tem que tentar chegar no histograma perfeito, que é aquela montanha no meio. Não, cada imagem tem o seu próprio desenho do histograma, tá? Então a gente vai ter que analisar e não buscar chegar no histograma perfeito. A gente vai ter que identificar qual é o histograma perfeito para cada tipo de imagem. Então aqui, voltando aqui, né? A gente viu duas imagens que têm predominância de tons claros. Então eu tenho o histograma todo puxado para minha área de tons claros, né? Aqui por ter o fundo branco, tem um pico branco aqui, né? E aí o resto
da informação dividida aí pelo histograma. Aqui uma outra imagem que a gente tem os tons um pouco mais distribuídos, porém eu também tenho ali a predominância de tons claros. Eu tenho alguma coisinha um pouquinho mais escura. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que eu tenho de altas luzes aqui? Eu tenho bastante branco, né? A pele é clara, né? Então a gente vê aqui os brancos, a pele. Agora olha que interessante uma coisa. A gente viu um histograma, que é da primeira foto, que a parte direita do histograma está encostando na parede aqui, né? Então o que acontece? Quando o histograma encosta na parede, quer dizer que a partir dali, né, se encostou ali, eu estou perdendo detalhes. Então é uma área da imagem que eu não tenho textura. Por exemplo, nessa imagem que a gente está vendo, essa área aqui, ó, eu não tenho textura. É um desfocadão que tá branco, tá totalmente branco. Então aqui eu não tenho textura, né? E aí ele encosta o histograma na parede direita. Nessa outra imagem aqui que a gente tem, ele já não tá encostando na parede. Ou seja, eu tenho o fundo branco, mas ele não tá sem textura. Isso a gente fala quando o fundo não tá estourado, não tá o branco estourado. Ele tá um branco, mas ele tem textura, né? Se tivesse encostado na parede, aí estaria estourado, aí estaria sem textura nenhuma. Aqui, nessa imagem, ele já não estoura em nenhum dos lados. Então eu tenho aqui, ó, o lado direito sem encostar na parede, o lado esquerdo sem encostar na parede. Lembrando que, se encostar do lado direito, quer dizer que perdeu detalhes nas altas luzes, nos brancos. Se estourar para o lado esquerdo, quer dizer que perdeu detalhe nas baixas luzes, ou nos pretos, tá? Então, já falando nisso, olha uma imagem que é feita para ter o fundo branco estourado, né? O fundo branco para recorte que a gente fala. Essa imagem, a intenção dela é não ter detalhe em toda essa área branca aqui. Então não pode ter textura, não pode ter nada de informação nessa área. Por quê? Porque é o fundo branco para recorte. Essa imagem vai ser usada em alguma coisa que não pode ter a informação do fundo, tá? E olha o histograma como fica. Eu tenho aqui, ó, uma barra todinha encostada na lateral, e aí depois eu tenho informação de imagem, né? Também aqui eu tenho pouquinha informação de baixas luzes e de tons médios, né? A maior parte que eu tenho de informação na minha imagem é a área clara. A gente olha um histograma desse e às vezes pensa, poxa, tá errado. Primeiro porque estourou, perdeu o detalhe numa área. Segundo porque aparentemente no meio ali não tem informação nenhuma, né? Mas aí é que tá o que eu falei, a gente precisa aprender a analisar o histograma. Nem sempre o histograma vai ser aquela montanha no meio, né? O histograma pode ser que ele tenha essa parte toda encostada aqui na parte direita, mas tá certo. E aparentemente não tem informação, mas olha a imagem aqui como tá, ó. Né? Então, a gente tem a parte que importa, bastante textura, bastante detalhe, tá tudo perfeitinho. Então agora vamos ver uma imagem que tem a predominância de tons escuros, tá? Aqui eu tenho uma imagem que ela tem um fundo mais puxado para o preto, né? Para as baixas luzes, para o cinza escuro. Então olha como a gente já tem uma situação oposta aqui, né? Então a gente tem aqui o histograma todinho puxado para o lado esquerdo, né? Quer dizer que a grande quantidade de pixels que eu tenho na minha imagem são escuros. E aí os pixels claros vão se dividindo no resto da imagem. Então aqui, ó, eu tenho o fundo escuro, né? Esse busto aqui preto e as joias expostas da maneira correta, né? Aqui também encostou, né? A gente pode ver aqui que encostou do lado esquerdo do histograma. Isso quer dizer que as áreas que eu tenho baixa luz, eu perdi detalhes. Então algumas partes aqui da minha imagem eu não tenho detalhes.
que para a intenção dessa foto não tem problema não ter detalhe, ela é feita para ser dessa forma mesmo. E aqui eu tenho então o contrário, né? Meu histograma me mostra que a maior quantidade de pixels que eu tenho na minha imagem está do lado escuro, e é o que a gente vê aqui na imagem. Um outro exemplo, aqui ó, a gente tem uma imagem que ela é um pouco mais equilibrada, mas ela tem bastante áreas escuras. Então essa imagem ela tem o intuito mesmo de ser um pouco mais escura, um pouco mais fechada, né? Para demonstrar como que é o ambiente lá, né? Como que é o conceito do lugar, né? Que serve esse prato no caso. Então também eu tenho o histograma um pouco mais puxado para o meu lado esquerdo. Só que ele não é igual àquele outro. O que eu tenho aqui, ó, eu tenho bastante informação do lado esquerdo, mas eu também tenho informação, né, no resto da imagem. Então ela está mais equilibrada, tem uma predominância de tons escuros, mas está mais equilibrada, né? Aqui ó, eu tenho um pico de tons claros, que é onde está aqui a espuma, onde está o líquido, né, as batatas aqui. Então elas estão gerando um pouco mais de informação. Eu tenho um pico que está quase encostado na parede aqui, que provavelmente é esse ovo, né? A parte branquinha do ovo. O que é o importante? É a gente aprender a ler o histograma, tá? De acordo com o resultado que a gente quer da imagem. Mais uma imagem aqui, ó. Essa imagem é um pouco mais equilibrada, né? Essa imagem já tem áreas que estão tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Então aqui eu tenho uma predominância de tons escuros aqui, depois eu tenho a parte mais clarinha aqui. Então, ó, tons escuros na abóbora, no fundo, né? Tons claros aqui na parte de dentro, nas sementes, onde está pegando mais luz. O histograma para essa imagem, o ideal é isso que está aí. Então, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho, né? O que ele está mostrando ali para mim, né? Eu tenho uma imagem aqui que é um degradê, né? O degradê do preto para o branco. Eu pus nessa direção que é para identificar o nosso histograma. Então eu tenho do lado esquerdo as baixas luzes, né? As áreas escuras, do lado direito as áreas claras, tá? Então esse degradê é como se fosse o histograma. Aqui ele vai mostrar as áreas escuras, aqui as áreas claras. Tá vendo que ele tá bem homogêneo aqui? Ele tá bem, quase todo alinhadinho assim, né? O histograma. Por quê? Porque eu tenho quase a mesma quantidade de cada tom da minha imagem. Então, como é um degradê, ele vai passando por todos os tons da imagem. Eu fiz uma outra imagem que, em vez de ser um degradê, elas são os tons blocados. Vamos dar uma olhadinha. Essa aqui. Aqui eu não tenho mais aquele degradê, eu tenho cada cor, cada tom blocado numa parte aqui, tá? O que isso gera para mim no histograma? Esses picos aqui, ó. Então quer dizer que cada área que eu tenho de tom nessa imagem está sendo representada por um desses picos. Lembra que eu falei do mais escuro? Então aqui, ó, é o pico do preto. Aqui do mais escuro, escurece um pouco mais, aí começa a clarear, 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 até chegar no branco. O branco tá aqui, encostado do lado direito, tá? Então sempre lembrar disso. O preto é o que encosta no lado esquerdo, o branco é o que encosta do lado direito. Encostou, perdeu o detalhe. E eu coloquei também, para quem já estudou fotografia, para quem trabalha com fotografia, a gente conhece bem isso daqui que é o cinza médio, né? Então eu coloquei o cinza médio aí para a gente entender aonde que ele está no histograma, né? Então vamos lá, aqui ó, a gente consegue ver que tem um pico bem no meio do meu histograma. Esse pico no meio do histograma quer dizer que eu tenho cinza médio aqui. Ah, e por que tá fininho desse jeito? Tá fininho porque eu só tenho exatamente o cinza médio, eu não tenho mais nada aqui, não tenho nenhum outro tom, né? É uma cor chapada que eu coloquei aqui pra gente ver. Então só aparece exatamente o cinza médio. Eu fiz uns outros aqui também, que é um degradê
partindo do cinza médio para o mais claro, partindo do cinza médio para o mais escuro. Então a gente vai conseguir enxergar um pouquinho também onde que tá essas áreas de tons claros e tons escuros. Vamos ver? Aqui no meio eu tenho o cinza médio e eu fiz um degradê para as bordas de um tom um pouquinho mais claro. Então a gente enxerga exatamente aqui no histograma isso, ó, o cinza médio aqui no meio, e aí eu vou tendo degradê para os tons mais claros. Então nessa imagem ele me mostra do cinza médio para os tons mais claros, né? Que a gente pode ver aqui. Se a gente inverter isso daí, vamos ver o que acontece? Nessa imagem eu coloquei o degradê ao contrário, tá? Então tá do cinza médio aqui no meio para os tons mais escuros na borda. Então o que a gente vê é o cinza médio puxando para os lados mais escuros. Então eu tenho um histograma que pega do cinza médio para o mais escuro. E olha que engraçado, eu vou mudar aqui a imagem rápido para a gente ver lá no histograma o que acontece para o mais claro, para o mais escuro. Aqui é o cinza médio e aqui vai para o mais escuro. Na anterior, cinza médio e vai para o mais claro, né? Então, ó, notem que o cinza médio se manteve aqui, tá? Só que aqui ele vai para a direita, na outra imagem ele vai para a esquerda. Predominância de tons claros, predominância de tons escuros. Então é isso, gente. O histograma, ele é uma ferramenta que a gente pode utilizar muito na hora que a gente está fazendo as nossas fotos, tá? Não sei se vocês sabem, mas o que a gente vê no nosso display da câmera é só uma interpretação da imagem que tem, não é o arquivo de qualidade que a gente vai baixar no nosso computador, né? Então, às vezes, a gente acha que está estourado e não está, ou a gente acha que está bom e está estourado. E o histograma é uma ferramenta que a gente pode usar para confirmar isso. Você pegou lá no histograma da sua câmera e viu que tem um monte de informação encostada na parte da direita ou na parte da esquerda, quer dizer que estourou, que você perdeu o detalhe ali naquela região, tá? Então fica atento, se esse é o intuito, beleza, se é para estourar o fundo ou se é para perder baixas luzes, show de bola. Se o intuito não é esse, aí você revê a sua fotometria para você chegar no histograma onde não encoste em nenhuma das duas paredes ali, certo? E é isso aí, gente, espero ter ajudado vocês um pouco aí no histograma. Se vocês tiverem outras dúvidas, né, ou sugestões de tema, sei lá, deixa aí nos comentários, eu sempre procuro responder todo mundo. E é isso aí, espero ter ajudado vocês então um pouco nessa questão do histograma, que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta que vocês querem fazer, pode deixar aí nos comentários, que eu procuro sempre responder todo mundo. Certo, gente? Então deixa aí seu joinha no vídeo, se inscreve no canal e eu vou continuar mandando coisas legais sobre fotografias. Valeu, nos vemos na próxima.